O Vasco entra em campo hoje diante do Fortaleza e a expectativa é grande. Fernando Diniz deve fazer mudanças importantes na escalação. A principal delas é a entrada de Andrei Gomes no time titular, enquanto Vegetti deve começar no banco de reservas. Mesmo sendo o artilheiro do Brasil na temporada, com 24 gols marcados, o argentino vive um momento de jejum. Já são 7 partidas sem balançar as redes. Na lateral direita, Paulo Henrique retorna da seleção brasileira, após participar dos amistosos contra a Coreia do Sul e Japão, mas ainda não deve atuar. Durante a data FIFA, Puma Rodrigues esteve com a seleção uruguaia e deve reassumir a posição. Na defesa, Carlos Cuesta está recuperado de dores na coxa esquerda e deve voltar ao time titular. O provável Vasco que enfrenta o Fortaleza deve ter Léo Jardim, Puma Rodrigues, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton, Barros, Hugo Moura, Felipe Coutinho, Ryan, Nuno Moreira e Andrei Gomes. A equipe busca mais uma vitória fora de casa para continuar subindo na tabela e manter o bom momento sob o comando de Diniz. Entre os nomes que mais empolgam a torcida, Ryan, de apenas 19 anos, vive um dos melhores momentos da carreira. O atacante, que cresceu em São Januário, relembra com carinho o início de sua trajetória. No Thiago a gente se abraçou, a gente se falou e dali deu tudo certo. É o jeito dele, todo mundo sabe. O que você não fazia tanto, que você vem fazendo mais agora e que vem também desenvolvendo o teu futebol nesse sentido? Cara, eu acho que eu melhorei muito minha parte defensiva. Com o Diniz, a nossa pressão é muito alta, então acho que eu melhorei bastante nisso. É também tempo de amadurecimento, de repensar atitudes, como a provocação que fez no jogo contra o Fluminense. Foi um momento do jogo, né? Momento quente. É do jogo, mas não vou fazer de novo. Prefere se manifestar agora de outras formas, como na comemoração que virou assinatura. Eu estou aqui, à la Cristiano Ronaldo. E quando eu fiz aquele gol contra o Inter, eu fiz essa comemoração. Foi espontâneo, foi na hora. Cristiano Ronaldo é meu ídolo, mas eu não pensei essa comemoração por causa dele. Ídolo ele tem no Vasco também, claro. Recentemente viralizou um vídeo do Ryan, aos 11 anos, recebendo orientações de Roberto Dinamite, o maior da história do Vasco. Legal, né? Você indo bem, o Vasco vai te chamar, vai te fazer o melhor contrato. Não tinha noção de nada. Ele me passou os conselhos e queria que ele estivesse vivo agora para ele ver esse momento. Cria do Vasco, que tão jovem carrega o legado de grandes atacantes nascidos no clube. Continuar trabalhando, continuar no foco e continuar ajudando o Vasco que daqui para frente vai dar tudo certo. O clima é de confiança. O elenco desembarcou em Fortaleza sob grande recepção dos torcedores, que lotaram a chegada do time. Uma rotina que mostra o quanto a torcida vascaína presente em qualquer parte do país. Depois da vitória sobre o Vitória, antes da data FIFA, o Vasco abriu 8 pontos do Z4 e vive uma nova fase. Já são 5 partidas sem perder em São Januário, com triunfos sobre Bahia, Cruzeiro e Vitória. Hoje também é dia de celebrar o aniversário de Vegetti, o Pirata. Mesmo sem viver o auge dos últimos meses, o argentino segue sendo peça fundamental no elenco e um símbolo de entrega dentro de campo. Ofensiva diferente, hein, Pedrosa? Do que a gente tem visto iniciar os jogos do Vasco ultimamente. Isso não é novidade. Diria até na temporada, né? Nos treinamentos, assim, isso já é uma coisa que é conversada internamente, que é testada internamente, até porque o Verratti, como eu disse aqui, não vive a sua melhor fase. Vai ser um jogo Ele sabe disso? Sabe. Ele sabe, assim, ele se cobra muito. Ele se cobra. Se ele não soubesse, eu ia achar um problema. A pergunta que vocês entenderam foi no sentido assim, o cara sabe, mas aceita. Aceita. Ele se Às cobra vezes não muito. aceita, né, Até porque, Fernanda, a gente não pode tratar isso como novidade. O Verratti ficou no banco contra o Corinthians. O David que jogou naquela partida. Então não é novidade ele ficar no banco em um momento que o Vasco precisa utilizar outras características. Então, assim, eu acho que para esse jogo contra o Fortaleza, o gramado lá geralmente é ruim. Você precisa de ter velocidade, você precisa ter válvula de escape. O Vasco gosta de ter a bola, mas mesmo assim, se tiver que ficar sem a bola, você ter válvula de escape é interessante. Então, assim, ainda tem outro ponto. Não tem que encarar isso como algo negativo. Tem que encarar isso como um momento para o Verratti recarregar suas energias e ser uma opção no segundo tempo. O Vasco pode ter o Verratti como uma arma no segundo tempo, quando precisar, dependendo da característica de jogo. Uma bola aérea, um cara que consegue fazer gols. Então, assim,
Eu não vejo isso como ruim. Acho que é um dia chato para ele, porque é o dia do aniversário dele, mas vejo que se essa formação realmente acontecer, porque é uma decisão que acaba ficando nas mãos do Diniz, pode ser que na hora do jogo ele fale assim, não, o Verratti vai jogar. Ponto, acabou. É uma decisão dele. Essa conversa acontece internamente, mas essa é uma decisão dele. Se acontecer essa formação, eu vejo como o melhor Vasco para o que se tem à disposição nesse momento. Muito bem. O Vene Casagrande, a gente tem que lembrar que a escolha contra o Corinthians foi uma escolha tática, vamos dizer ali. O tipo de jogo que se encaixava, né, ô Pedrosa? Sim. E aí, eu acho que talvez, nesse momento, eu acho que é pelo momento do Verratti, não pelo adversário. Será que não, ô Pedrosa? Eu posso dar minha opinião? Pode, eu ia perguntar vejo pra diferente. você. Eu O que acho você que vê? não é o momento do Verratti. Eu acho que é o momento do Andrés Gomes. Esse jogador ele tem que ser titular. E aí, ele é um jogador do setor ofensivo. No setor ofensivo, quem não está te entregando? Vamos lá, o Nuno Moreira te entrega, o Felipe Coutinho te entrega, o Ryan te entrega e muito. O Verratti não te entrega. Então, com todo respeito à história do Verratti, que ele é isso tudo que o Pedrosa acabou de mencionar, inclusive, ele vai sair maior ainda se ele mesmo passar o recado de, eu não estou entregando aquilo que eu posso entregar. E o Andrés Gomes está entregando bastante, ele tem que ser titular. Eu aceito demais ser reserva, ficar como opção. É o melhor para o Vasco da Gama nesse momento. Então ele tem que deixar, entre aspas, não estou dizendo que ele é vaidoso, mas ele vai deixar, entre aspas, a vaidade dele de lado e entender que o melhor para o Vasco é o Andrés Gomes ser titular. E de fato é mesmo, porque ele vem mudando o Vasco da Gama quando ele é acionado no segundo tempo. Então, acho que o Andrés Gomes tem que ser titular. E quem não está te entregando nesse momento é o Verratti. E eu acho que essa formação entra muito naquele debate que a gente teve sobre o Pedro. Não é que o Ryan vai ficar centralizado. Eu acho que ele vai ser um atacante que sai muito pelas beiradas, por exemplo. Vai mudar totalmente o setor ofensivo. Ele já faz, É uma característica diferente. Inclusive, quando... Foi no último jogo em que eles fazem essa dobradinha e sai um gol. Sim. Foi o gol do GB, não foi? Por aí? Não, o Andrés Gomes deu assistência pro Ryan. Foi, então. Contra o Vitória. Contra o Vitória. Você já viu uma mudança completamente. Total. E a gente está falando aqui, a gente acabou de falar da questão das características dos camisas 9, né? E a gente tem agora um clássico pro Vasco, que é ter o Ryan e ter o Verratti. São os dois extremos, ô Pedrosa, da função, né? O Ryan, ele é um atacante completo, né? Ele te entrega o ponta direita, ele te entrega o centroavante, se ele tiver que jogar de segundo atacante, ele consegue. Ele tem melhorado o jogo aéreo dele também, e não tenho dúvida que o Verratti ajuda nesse sentido. Então, assim, o Ryan vive um momento extraordinário e ele tem que ser o protagonista desse time, junto com o Felipe Coutinho, junto com o Nuno, junto com o Andrés. Mas o protagonista da era Diniz se chama Ryan. Então, dar a oportunidade para ele também ser um cara para fazer mais gols, para estar mais perto da área, acho que é algo interessante para esse momento da carreira dele. E vamos descer aqui e olhar a parte defensiva do Vasco? Lucas Pedrosa, cadê o sorriso dele? Aí, agora... Realmente, olha aí. melhora muito. Melhora e muda até o astral. Hein? Não, Não sem dúvida. Errei, Vene? Não, até a gente mencionar o nome do Hugo Moura, aí ele fecha um pouco a cara. Mas nessa posição, Vene, por incrível que pareça, nessa posição eu também escalaria o Hugo Moura. Ah, sim. Eu acho que o Hugo Moura, quando ele joga com o Barros, e ele tá ali como segundo volante, ele perde a necessidade o tempo inteiro de marcar sozinho e também de sair construindo. Porque quem constrói é o Carlos Cuesta, é o Robert Renan, o Barros também, que tem um passe mais refinado do que o Hugo, na minha opinião, mas principalmente essa responsabilidade de construção fica com os zagueiros que são muito qualificados. E é por isso que eles elevam o patamar do Vasco. O Hugo Moura se prejudica quando ele joga de zagueiro porque ele tem a saída de bola ruim e porque ele é um cara exposto. Ele não joga, ele não é zagueiro, gente. Ele não é zagueiro. Não é. Ele não sabe saltar linha, ele não sabe marcar o atacante como deve marcar. O Carlos Cuesta e o Robert Renan conseguem. Então ele jogando como meio-campo, ele traz o meio-campo mais combativo pro Vasco junto com o Barros. Então não é uma coisa que, meu Deus, porra, o Hugo Moura de novo. Espero que ele não erre como ele costuma errar. E agora a bola tá com você, torcedor. Se você acredita nesse novo momento do Gigante da Colina, deixa o like, se inscreve aqui no canal Vasco On e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia, bastidor ou análise sobre o nosso time. Aqui, a informação chega primeiro com a paixão de quem vive o Vasco 24 horas por dia. Vasco On, o canal que fala com o coração cruzmaltino.